Fala pessoal, tudo jóia? Professor Humberto Rodas aqui de Física falando. Hoje a gente vai tratar um pouquinho sobre Sistema Internacional de Unidades, beleza? Vamos embora, roda a vinheta! Bom pessoal, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre algo muito importante, que é a questão das unidades das grandezas, tá? Então, é algo que a gente muitas vezes deixa de lado e acaba correndo riscos de errar questões por colocar unidades erradas, tá certo? Então, eu coloquei aqui dois quadros que falam das unidades do SI. Então, toda vez que você ouvir falar em SI, SI é o Sistema Internacional de Unidades. Então, como o próprio nome já é sugestivo, esse sistema internacional, ele define todas as unidades de todas as grandezas que a gente vê durante o ensino médio, tá certo? A gente sabe, por exemplo, que se a gente for medir a distância de alguma coisa, a depender do que estivermos medindo, a unidade mais adequada seja metros, ou centímetros, ou milímetros, enfim. Então, por exemplo, se a gente for medir a altura de uma pessoa, por exemplo, normalmente a gente vai usar metros. Se for um bebezinho, a gente já vai usar centímetros. Então, para não ter essa confusão toda, é que a gente adota um padrão, certo? Esse padrão, eu coloquei aqui nas unidades primárias, digamos assim, então, comprimento, massa, ó, tempo, todas as unidades, tá, das grandezas. E aí nós temos as unidades chamadas derivadas. Então, vou pegar como exemplo aqui a velocidade, certo? Então, a velocidade é uma derivada. Mas uma derivada, observe o seguinte: metro por segundo. Metro é a unidade de distância, de comprimento. Segundos é a unidade de tempo. Então, eu posso dizer, olhando para a unidade aqui, que é metro por segundo, eu posso dizer, por exemplo, que a velocidade vai ser distância sobre tempo, certo? Vou pegar outro exemplo, carga elétrica, Coulomb. Aí Coulomb é ampere vezes segundos. É dada pela corrente vezes o tempo. Então, o que acontece? Eu costumo dizer que em algumas situações, quando a gente acaba esquecendo a fórmula, muitas vezes pela unidade da grandeza, a gente consegue chegar na equação. E aí vou colocar aqui para vocês um exemplo muito prático. Em eletrostática, a gente tem a constante eletrostática no vácuo, que é de 9 vezes 10 a nona Newton vezes metro quadrado Coulomb quadrado, correto? Aí essa unidade aqui, feia, ó, ela nos ajuda a chegarmos na equação. Olha só, K é Newton, Newton é unidade de força, metro é unidade de distância, só que é tá ao quadrado. Coulomb é unidade de carga, tá ao quadrado. Então, a princípio você podia colocar aqui ao quadrado, só que a gente sabe que quando a gente pensa em força, a gente pensa em interação entre dois corpos. Então, no lugar de colocar aqui ao quadrado, eu vou colocar a multiplicação de duas cargas. Então, essa aqui é uma equação de física, que é a lei de Coulomb, que a gente encontra a partir da unidade. E assim também vale para a densidade, por exemplo, como a gente colocou aqui, carga, velocidade, enfim. Então é importante que a gente tenha essa clareza em relação às unidades e, como eu coloquei, muitas vezes a partir das unidades a gente consegue chegar na equação, tá certo? Então a gente vai caminhar mais ou menos por aí nas próximas aulas de mecânica, tá certo? Valeu, um abraço, até a próxima.